dia, pessoal. Amém? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para compartilhar sobre a palavra de Deus, tirar da palavra de Deus o conselho que Ele tem para os nossos corações. Amém? Eu quero nessa manhã falar com vocês sobre algo muito interessante. Quero falar sobre o sentimento de culpa. Quase a gente não vê as pessoas falarem do sentimento de culpa, do sentimento de condenação. Mas você sabia que muitas pessoas são perseguidas também por esse sentimento ruim, sentimento de culpa? A Bíblia diz que todos nós pecamos e nós estamos separados da glória de Deus, do favor de Deus. Pecar é nada mais, nada menos do que errar do alvo, né? Pecar é tentar ferir a vontade e, vamos dizer assim, a direção que Deus deu para nós. É tentar ferir isso, a santidade de Deus. Por que eu falo tentar? Porque Deus é soberano e nós nunca vamos conseguir ferir a vontade e a santidade dele. Mas olha, quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, nós sentimos culpa por aquilo que fazemos. Eu quero ler dois versículos aqui interessantes, que está escrito em João, capítulo 8, eu vou ler somente o versículo 10 e o versículo 11, que diz assim: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles, os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno, não te culpo. Agora vá e não peques mais. Ou seja, perdoados estão os teus pecados. Ora, o que o pecado nos faz? Ele nos afasta de Deus, ele nos tira do propósito. Mas a história aqui que está no Novo Testamento, no livro de João, conta que uma mulher estava em adultério. Os fariseus, os pastores da igreja daquela época, que eram bem caxia, e estavam baseados lá na lei de Moisés, foi lá e pegou essa mulher e trouxe diante de Jesus, para que Jesus pudesse julgá-la. E eles chegaram e falaram: olha, Jesus, conforme a lei de Moisés, essa mulher aqui está em pecado de adultério. Veja bem que eles não trouxeram um homem, trouxeram só uma mulher, mas a lei era para os dois. Olha só a discriminação. Trouxeram somente a mulher para ser julgada por Jesus. Jesus estava ali ministrando sobre o reino dos céus, e o que ele fez então? Ele começou a escrever no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas o que se sabe é que as pessoas continuaram a perguntar para ele se ele iria julgar aquela mulher ou não pelo pecado do adultério. Jesus então se levanta e disse: olha, se há entre vós alguém que não cometeu pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu foi que, a começar pelos mais velhos até os mais novos, todos foram embora. Jesus, estando com aquela mulher só, disse: cadê os teus acusadores? E ela então disse: eles foram embora. Jesus: eu também não te condeno. Então, queridos, aquela mulher teve uma atitude muito correta. Ela se arrependeu e ela tornou-se uma discípula de Jesus. Quem conhece a história sabe que ela andou com Jesus o tempo todo, até no momento que ele foi levado à cruz. Ela estava ali aos pés da cruz com Maria, mãe de Jesus. Então, o que isso implica dizer? Como ela reagiu à culpa, ao sentimento de condenação, de pecado que ela havia cometido. A pergunta que eu faço hoje, nesta manhã, para vocês que estão aqui, para você que me assiste, é essa: o que você tem feito com a culpa, com a condenação? Ora, a gente bem sabe que muitas pessoas carregam esse sentimento. Você sabia que há casos de mulheres que não conseguem ter filhos mais, porque tem um sentimento de culpa, porque um dia abortaram? Não só a mulher, mas o homem, porque o homem consentiu, e ele também, é parte desse pecado de
de aborto. Às vezes pessoas já mataram alguém, já roubaram alguém, já fizeram coisas erradas, ninguém ficou sabendo, mas na sua consciência fica um sentimento de culpa. Eu fiz algo de errado, algo que eu preciso me retratar. Às vezes uma pessoa deu um calote, quebrou uma empresa. Às vezes aconteceu que você sente culpa por alguém ter te salvado, e nesse salvamento essa pessoa ter morrido. Sabia que tem pessoas que carregam um sentimento assim? Às vezes você preparou uma festa, e a pessoa que você preparou a festa, aquela viagem, veio a morrer ali, e você fica com aquele sentimento: fui eu que preparei tudo, fui eu que organizei tudo. Sentimento de culpa. Olha só que interessante isso. A filosofia vai dizer que existem dois tipos de sentimento de culpa. Ela fala do sentimento propriamente seu, um sentimento pessoal da sua consciência. Você fica com isso na sua cabeça: eu errei, eu pequei, eu fiz algo errado, eu preciso retratar com alguém. Ou aquele sentimento que, segundo a filosofia, chama centriculpa. O que é essa centriculpa? É você culpar as pessoas que estão ao seu lado. E sabe que a maioria sofre desse sentimento, centriculpa. Fica culpando as pessoas. Você culpa seu pai, você culpa sua mãe, você culpa o seu patrão, você culpa o governo, você culpa o sistema. Ou seja, você tira a sua responsabilidade e começa a culpar os outros, a condenar os outros. Ou seja, não deixa de ser, tanto um como o outro, prisão. A culpa, o sentimento de condenação que muitas pessoas carregam, é como ela carregasse um peso nas suas costas, uma quantidade de mala, de bagagem que ela não tem condições de carregar. É como se ela prendesse uma barra de ferro aos seus pés, uma bola de ferro aos seus pés, e quisesse andar normalmente. Muitas pessoas estão assim, com um sentimento de culpa. Mas olha, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos aqui na Bíblia pessoas que reagiram de formas diferentes com relação à culpa. Nós podemos pegar dois exemplos aqui do Velho Testamento. Podemos pegar aqui Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul, ele fez coisas erradas, e muitas. Ele queria que a glória que era de Deus passasse para ele. Ele queria ser uma pessoa honrada e bem vista diante do seu país, diante de Israel e diante das outras nações. E ele, naquele orgulho, ele cometeu muitos erros, muitas falhas, muitos pecados, de tal forma que ele ficou com um sentimento de culpa no seu coração. E sabe o que aconteceu com Saul? Ele suicidou, ele sucumbiu. Queridos, o sentimento de culpa é terrível. Não deixa ele perseguir o seu coração. Aquele homem morreu, suicidou-se. Quem conhece a história sabe que ele provocou a morte dele ali, porque ele estava angustiado com esse sentimento de culpa. Ele não se retratou com Deus, não se retratou com as pessoas. Agora no Velho Testamento nós temos um outro exemplo, Davi. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Ora, mas por quê? Se ele era cheio de defeito como qualquer um de nós. Davi tinha uma coisa tremenda: ele acostumava a não ser reincidente nos seus erros, mas ele cometeu coisas erradas. Ele traiu, ele subornou, ele adulterou, ele usou de corrupção, fez coisas graves. E como ele era rei, ele nem percebia que tinha cometido tudo aquilo, por causa do seu status. Mas o profeta chegou para ele e declarou o seu erro. E ele se sentiu o quê? Culpado, condenado. E quando ele confessa a sua culpa a Deus, o seu pecado a Deus, é justamente aqui que nós vemos a diferença da atitude de Davi em relação à sua culpa. Porque no Salmo 51, o que Davi fala? Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos seus olhos. Ele reconhece a sua culpa,
Ele reconhece o seu erro, o seu pecado, a sua falha. E o que ele faz? Ele pede perdão a Deus. Nós vemos que Saul sucumbiu porque ele não quis pedir perdão a Deus. Mas Davi não só reconheceu o seu pecado, mas ele pediu perdão ao Senhor. Nós temos aqui no Novo Testamento também 2 exemplos muito fortes, que vocês vão lembrar de quem eu vou dizer. Judas. O que Judas fez? A história bíblica conta que o comportamento e o testemunho de Judas era suspeito. Ele era, na verdade, um discípulo infiel. Ele era um ladrão. Ele roubava da bolsa o dinheiro que entrava ali no ministério de Jesus. E sabe o que ele era? Ele era justamente o tesoureiro. E ele foi lá e ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele viu que cometeu algo absurdo, errado. Ele traiu o seu Senhor, ele traiu o seu mestre. Ele traiu quem ele mesmo julgava que amava tanto. Ele traiu uma pessoa maravilhosa, ele traiu o Filho de Deus. E ele então, com aquele sentimento de culpa, com aquela angústia, com aquele sentimento, aquele pesar, sabe o que ele fez? Todos sabem. Ele foi lá, colocou uma corda no pescoço e se suicidou. Olha só a atitude dele. Em contrapartida, nós temos aqui Pedro. Pedro também falhou. Pedro falou: olha, Senhor, pode as pessoas virem e querer matar o Senhor, mas eu vou te defender até a morte, eu estarei com o Senhor todo o tempo. E aconteceu o que com Pedro? Ele nega a Jesus. E ao negar a Jesus, o que aconteceu? Veio um sentimento de culpa, de condenação. Queridos, não se engane, milhares de pessoas estão trazendo no seu coração esse sentimento de culpa. Estão sentindo-se condenadas por coisas erradas que fez. E Judas se sentiu assim, e ele suicidou. Pedro se sentiu assim e teve uma atitude diferente. E é a atitude que eu espero que todos nós aqui possamos ter, e você que nos vê aqui, que me vê aqui, precisa ter. Foi a de Pedro. Pedro, ao contemplar o rosto de Jesus, o olhar de Jesus, que era um olhar de misericórdia, um olhar de perdão, ele sentiu que ele estava sendo agraciado, visitado pelo amor do Pai. Ele se arrependeu profundamente e ele chorou, porque ele negou a Jesus diante das pessoas. Ele traiu Jesus porque ele não fez o que ele faria quando disse que defenderia Jesus até a morte e, se possível, até mesmo morreria pelo Senhor, mas não aceitaria que Jesus fosse morto. Ele se arrependeu. E eu quero dizer para vocês que existem algumas dicas aqui interessantes para nós alcançarmos o perdão de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Sabe qual é? Primeiro é reconhecer que nós erramos. Reconhecer que nós fomos separados do amor e da graça de Deus através do pecado. Reconhecer que nós precisamos, que nós somos carentes do perdão de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Esse é o primeiro ponto, reconhecer. Eu preciso reconhecer que eu preciso de mudança, que eu preciso crescer espiritualmente, que eu preciso crescer no meu emocional, que eu preciso crescer nos meus relacionamentos, que eu preciso adquirir uma forma de vida abrangente, conquistadora. Mas eu preciso reconhecer a minha falha, o meu erro, aquilo que me prende, aquilo que trava a minha mente. Pode ser esse sentimento de culpa que eu carrego dentro de mim, que você carrega dentro de você. Precisamos reconhecer isso. Segunda coisa que precisamos fazer é arrepender. E o que é arrepender? A palavra arrependimento, ela tem um significado muito interessante. No grego, ela é metanoia. E a palavra metanoia é nada mais do que menos do que mudar de direção.
Metanoia é mudança de pensamento ou de caráter, é uma transformação espiritual, é uma transformação na mente. Isso é metanoia. Você precisa arrepender, mudar de atitude. Você já viu quando o entrevistador, o repórter, está entrevistando um assassino e pergunta para ele: você se arrepende? Ele: não me arrepende, e eu voltaria, e eu faria de novo, eu mataria de novo, eu derramaria o sangue de novo, eu daria as mesmas quantidades de tiro, eu enfiaria quantas vezes fosse preciso a faca naquela pessoa, sem nenhum arrependimento. Se você não se arrepender, se nós não arrependermos, nós não alcançamos a misericórdia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Precisamos arrepender. Você precisa arrepender, mudar de atitude, colocar para fora esse lixo da culpa que possa estar no seu sentimento, no seu coração. Terceira coisa, pedir perdão. Olha o que diz aqui. Primeiro eu quero ler um versículo que fala sobre arrependimento. Quem esconde os seus pecados, olha só, não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. E agora, perdão. Precisamos pedir perdão. Muitas vezes nós não pedimos perdão porque nós achamos que temos que sentir vontade de pedir perdão. E eu já falei aqui, pedir perdão não é sentimento. Pedir perdão é uma decisão. Pedir perdão não é porque você é fraco ou forte. Pedir perdão é quando você entende a graça de Deus sobre a sua vida. E aí, queridos, para terminar, precisamos pedir perdão. Olha o que diz aqui 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, sabe o que acontece aqui? A Bíblia diz assim: Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eis aqui uma notícia boa. Se nós deliberarmos para sermos humildes e pedirmos perdão ao Senhor dos nossos erros, da nossa falha, nós vamos ficar livres da culpa, desse sentimento perverso que muitas vezes nos persegue. Queridos, Deus nos chamou para alcançarmos os propósitos aqui na terra, para sermos bênção, para fazer o que nós precisamos fazer no que diz respeito às grandes obras dessa terra, as grandes realizações. E Deus te chamou com um propósito e te deu talento. Você tem talento que você desconhece e você precisa usar esse talento. Mas pode ser que entre todos os sentimentos ruins no seu coração, na sua mente, o sentimento de culpa também te impede de ser uma pessoa proativa, conquistadora. Então nós precisamos disso, reconhecer, nós precisamos arrepender e nós precisamos pedir perdão. E para terminar, sabe o que nós precisamos fazer? Orar e vigiar, como diz a oração do Pai Nosso, para não cair em tentação. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer quanto a isso? Você que está bem, você que está estruturado, vamos dizer assim, emocionalmente, profissionalmente, familiar, você está estruturado. Paulo vai dizer assim: olha, você que está em pé, cuidado, ou seja, observe, vigia, coloque guarda na sua boca, coloque guarda no seu proceder, porque você que está em pé, cuidado para que não caia. As pessoas não te conhecem, mas a partir do momento que elas começam a te conhecer, elas vão ver em você os valores morais e espirituais, e elas vão atestar se você é uma pessoa de um caráter limpado, de um caráter transformado pelo poder de Jesus ou não. E sabe o que elas vão te fazer? Elas vão querer seguir você, vão querer estar com você, e aí você vai se tornar um exemplo de vida para as pessoas. E aí o que acontece? Nós temos que ficar firme, buscar de Deus, nunca olhar para trás, para a esquerda,
para a direita, mas somente para a frente e para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, onde vem o Senhor, o nosso Salvador, nos traz a direção dele. Então eu quero deixar essa palavra para nós aqui nesta manhã, para todos vocês que me veem aqui agora. Eu quero deixar essa palavra de Deus para o seu coração e declarar que há jeito para você, porque teve jeito para mim, teve jeito para as pessoas que estão aqui, para vocês que estão aqui, e tem uma solução. A solução é buscar ao Senhor, como diz o profeta Isaías, enquanto se pode achar, invocar a presença dEle, a misericórdia dEle, a graça dEle, enquanto ela está derramada no nosso meio, na nossa vida. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pés, vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, para que sejamos totalmente libertos de toda condenação, de toda culpa, Senhor. Porque nós bem sabemos que a tua palavra nos ensina que quando nós estamos andando segundo a tua vontade e o teu querer, quando nós estamos no caminho da santidade, o mal não pode nos atacar, não pode nos ferir. Por isso nós estamos aqui nesta manhã para colocar o nosso coração e te pedir perdão, Senhor. Visite, Senhor, esta família, visite essa casa cheia de contendas, de condenação, de culpa, que a presença poderosa do Senhor visite esta família agora, visite esta casa agora em nome de Jesus, e que todo espírito de contenda, todo espírito de morte, todo espírito de escravidão caia por terra na mente e no coração de cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém e graças a Deus.